Shalom, meus amados. Deus abençoe a todos vocês. Trazendo um outro estudo aqui sobre a importância da guarda da lei e mostrando, provando para vocês que Yeshua pregou, né, que na verdade o evangelho do reino ele é universal e ele requer a prática dos mandamentos, a obediência às leis de Deus, a Torá, tanto para judeus quanto para gentios. Obviamente, existem mandamentos que eles dizem respeito somente à nação de Israel, somente aos judeus. Tem alguns que caíram em desuso, não se aplicam mais, mas todos os mandamentos morais, eles são universais, desde o decálogo a todos os outros derivados, os quais tratam da dignidade, da honra, da pureza, da inocência, da santidade, tudo aquilo que é moral. Beleza? Então, bora para o estudo. Isso aqui foi mais um debate aí com a inteligência artificial. Eu fiz algumas perguntas, né, sobre a importância da guarda dos mandamentos, enfim. E vocês vão entender versículo por versículo, inclusive explicações do grego para o português, o que traz maior elucidação, digamos assim. Bora lá. Tema: os que guardam os mandamentos de Deus, traço um chamado universal à obediência. Veja bem, um chamado universal à obediência. Então, os que guardam os mandamentos de Deus, um chamado universal à obediência. 1. A promessa aos que guardam os mandamentos. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nota textual. Em muitas versões modernas, lê-se os que lavam as suas vestes, ou seja, isso é um acréscimo ou uma alteração de sentido, porque versões antigas não trazem assim. Porém, afirmando o que eu disse, manuscritos e versões antigas, como a siríaca e algumas cópias do texto grego bizantino, trazem os que guardam os mandamentos. Em grego, poiountes ta entolas. O termo entolás é plural de entole, que significa mandamento, ordem divina, preceito. Logo, a bem-aventurança final em Apocalipse é dada àqueles que guardam os mandamentos de Deus, evidenciando que a entrada na Nova Jerusalém está ligada à obediência à lei divina. Então, você que quer ser santo, mude seu modo de pensar. 2. O testemunho dos santos no tempo do fim. Apocalipse 12:17. E o dragão, Satanás, né, a antiga serpente, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach, ou Messias. Logo, Satanás persegue os que guardam os mandamentos. Então, por isso que nós vemos muitos crentes hoje que não são perseguidos, que não são caluniados, que não são difamados, que vivem como se nada tivesse acontecendo. Porque eles estão, por desobedecer a lei, unidos a Satanás, né? Unidos a Satanás. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos fazer uma pausinha aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Vou abrir a Bíblia online aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Daniel. Abrir um parênteses aqui no meio disso tudo, para trazer essa explicação para vocês, que ela é muito importante, que é uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 11, acho que a partir do versículo número 26, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, a partir do versículo de número 28, tá? Eu vou subir um pouquinho aqui.
e vou demarcar para vocês entenderem, tá bom? Então, a partir do versículo 28 até o versículo do 28 ao 32. Deixa eu colocar aqui do lado aqui, para vocês conseguirem ver direitinho. Deixa eu só expandir aqui essa tela para esconder a propaganda, para que o YouTube não venha bloquear a gente aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, tá. Vou ler para vocês, você pode acompanhar também na sua Bíblia, ok? Prestem atenção nessa leitura. Então, o anticristo, tá? Tornará para a sua terra com muitos bens e o seu coração será contra a santa aliança. Qual é a santa aliança? A aliança da lei, ok? E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então, veja bem, o coração dele será contra o quê? A santa aliança. Qual é a aliança? Da lei, ou seja, os mandamentos de Deus. Versículo 29. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará. Olha só. No versículo 28 fala que o coração dele era contra. Agora no 30 está dizendo o seguinte: que ele voltará e se indignará contra a santa aliança, ou seja, contra os mandamentos de Deus, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a santa aliança, ou prestará assistência. Olha que coisa. Atenderá, prestará assistência, se unirá a essas pessoas. A quem? Aos que tiverem abandonado a santa aliança. Que aliança? Dos mandamentos, a aliança da lei. 31. E braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo ou perpétuo sacrifício, que é o de quem? O de Cristo, estabelecendo a abominação desoladora. Cristo fala inclusive sobre isso. Versículo 32. E aos violadores ou transgressores da aliança, dos mandamentos de Deus, ele com lisonjas ou bajulação perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos, se tornará forte e fará proezas. Então, a abolição da lei é uma doutrina anticristo, ok? É uma doutrina do diabo, que foi introduzida na igreja por conta de uma má interpretação dos textos. Voltando para o nosso estudo, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para caber aqui de novo. Prontinho. Bora lá? Dando continuidade aqui. Voltando a Apocalipse 12, 17, olha só. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. A quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, o Messias. O que é ter o testemunho de Yeshua, o Messias? Não é dar testemunho dele, é ter o testemunho dele. São as pessoas que se portam como ele. Dão o testemunho dele, de que são como ele. Entenderam? E isso só é possível se nós praticarmos os mandamentos, porque o Senhor veio e ele fez o quê? Ele praticou, ele cumpriu os mandamentos. Vamos ver isso? Abrir mais um parênteses aqui. Mateus. Abram comigo suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17. Mateus 5, 17. Deixa eu voltar aqui para arrumar a configuração. Colocar meu rostinho aqui do lado e ampliar a tela para que a gente não tenha problemas aí quando aparecer algum tipo de propaganda aqui, certo? Por quê? Porque infelizmente o Bíblia Online hoje em dia está cheio de propagandas aí, né? Isso aí pode causar algum tipo de probleminha aí. Então vamos lá. Mateus, capítulo de número 5, versículo 17 em diante. Prestem bastante atenção nisso. Vou deixar aqui marcadinho para vocês entenderem.
Prestem bastante atenção nisso. O Messias está dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir ou abolir ou abrogar, mas cumprir, praticar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, o que ainda não aconteceu. Nenhum J, na verdade não é J, né? É Yud, ou um tio, ou um traço, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então aqui nós estamos vendo em dois sentidos a palavra cumprir. Um de colocar em prática e outro em que a lei se cumpra tudo que na lei está escrito. Então o que nós temos que entender? O versículo 17, o cumprir, trata de prática. E o versículo 18 trata de tudo aquilo que na lei está escrito que haveria de se cumprir, profeticamente falando. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, presta atenção que nós estamos falando aqui de mandamentos morais, beleza? Que são aqueles que implicam na nossa salvação. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, será chamado do quê? De menino, incapaz de cuidar da herança, incapaz de cuidar das coisas de Deus. O que isso significa pra gente? Que esses líderes abolidores, não só de um, mas de todos os mandamentos, eles são incapazes de cuidar das coisas de Deus, do rebanho, e muito menos se tornarão capazes de administrar a herança do reino. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Vamos lá. Menor, menino. Menino, imaturo, irresponsável, certo? Desequilibrado, não tem firmeza, não tem maturidade para lidar com as coisas de Deus. Aquele, porém, que os cumprir, praticar e ensinar, olha só, será chamado grande no reino dos céus, ou seja, maduro, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, alguém que é capaz de cuidar das ovelhas, do rebanho, da herança do Senhor. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, que eram os responsáveis em fazer as traduções e ensinar, e fariseus, né, os outros que compunham ali aquela religião, os perushim, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então o maduro, o maduro é aquele que a sua justiça excede a dos mestres, aqueles que ensinam e não vivem, e daqueles que estão na religião. Certo? Voltando lá. Pronto. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Guerra a quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Então Yeshua, para ter o testemunho dele é necessário que nós pratiquemos os mandamentos. Certo? Assim como ele. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Então a perseverança ela é definida pela guarda, a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Nesses versículos, o Apocalipse indica claramente o povo fiel de Deus nos últimos tempos. Eles guardam os mandamentos e têm fé em Yeshua. E aqui tem mais um ponto que ele não colocou. Tem o testemunho deles, se portam como ele. A obediência à lei não é abolida pelo Evangelho, ao contrário, é o selo dos que pertencem ao reino. A guarda dos mandamentos não é apenas para judeus. Ponto 3. Muitos afirmam que a observância da lei é apenas para Israel segundo a carne. No entanto, o apóstolo Paulo ensina que Deus julgará tanto judeus quanto gentios segundo as obras da lei, pois a justiça de Deus ela é imparcial. Ou seja, Deus julga de igual forma todos os povos, por sua lei. Romanos 2, do 6 ao 16,
o apóstolo Paulo explica: o qual Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não enxerga dois povos. Deus enxerga um só. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob ou debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que ouviram o evangelho, que creem na palavra, na Bíblia, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Yeshua HaMashiach, o Messias, segundo o meu evangelho. Então, segundo o evangelho de Paulo, nós seremos julgados pela lei de Deus, sejam judeus ou gentios, ambos serão julgados por Deus segundo a sua lei, por sua lei, ok? O que muitas pessoas não entendem é isso aqui, olha, vamos lá. Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 31, 33. Quero mostrar para vocês onde está a profecia e o cumprimento dela. Vamos lá, Jeremias, profeta Jeremias 31, 33. Isso aqui é para vocês verem o cumprimento da profecia, certo? Então vamos lá. Olha lá, vamos lá. Jeremias 31, 33. Deixa eu grifar aqui para vocês verem. Ó. Olha só. Não conforme a aliança, vou ler desde o versículo 31, para vocês entenderem. Olha só. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aonde se cumpriu essa profecia? Hebreus capítulo de número 8. Vamos lá? Hebreus capítulo de número 8. Olha só, Hebreus 8. A partir do versículo 8, olha. Vamos entender aqui. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 8. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que dias virão, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel.
diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Olha que coisa. Agora olha só o versículo de número 12 e 13. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Aqui em grego consta anomia, ou seja, transgressão da lei. E dos seus pecados e das suas iniquidades, das suas transgressões à lei, não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ou seja, a primeira era na tábua de pedra. E agora a nova consiste em colocar no nosso entendimento e no nosso coração os mandamentos de Deus. Então a lei ela foi abolida da tábua de pedra e agora ela foi colocada no nosso entendimento e no nosso coração. Certo? Então o que acabou foi o ministério da lei na tábua de pedra. Agora ele é totalmente espiritual na nossa lei, no nosso entendimento e no nosso coração, tanto para judeus quanto para gentios. Então eu peguei esse versículo que diz respeito à nação de Israel, aos hebreus, para que você possa compreender o propósito de Deus. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui minha fotinha, no cantinho aqui, e dar uma reduzidinha nessa tela aqui para a gente voltar para cá. Bom, bora lá. Certo? Com essa explicação você entendeu como é que funciona como que se funciona aqui, né? Deus vai colocar por meio do Espírito Santo a lei no nosso entendimento e no coração, seja judeu ou gentil. Vamos lá. Paulo deixa claro, a obediência à lei é para judeus e gentios. Os gentios são chamados a praticar a justiça da lei, demonstrando-a pelo Espírito e pela consciência, que é o que eu acabei de dizer. 4. O evangelho do reino e a prática da lei. Mateus 24, 12 ao 14. E por se multiplicar a transgressão, né, da lei, a palavra anomia significa transgressão da lei. E por se multiplicar a transgressão, no caso aqui da lei, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Agora as explicações. Análise lexical. A palavra grega anomia vem de a, prefixo de negação, mais nomos, sufixo, que significa lei. Significado, sem lei, transgressão da lei ou desobediência à lei. Logo aqui no original, e por se multiplicar a desobediência à lei de Deus, né, a lei, o amor de muitos esfriará. Então o que esfria o amor é justamente a transgressão, a desobediência à lei, ou seja, o pecado. 1 João 3,4, porque o pecado é a transgressão da lei. Certo? Portanto, o texto deveria ser traduzido: por se multiplicar a desobediência ou a transgressão à lei, o amor de muitos esfriará. Vamos lá. A ausência da obediência à lei, Torá, gera o esfriamento do amor, ágape, pois a lei é a expressão do amor de Deus. Romanos 13, 8 a 10. Vamos ler isso aqui? Que muitas pessoas distorcem esse texto, então vamos ver, tá lá. Romanos, capítulo de número... Romanos, capítulo de número 13, 8 a 10. 13, 8 a 10. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na página. Vou colocar minha imagenzinha aqui. Dar uma aumentadinha e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu, aqui é praticou a lei.
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que a prática da lei é o amor. Então, a prática da lei me leva ao amor. A prova de que alguém ama é quando ele é obediente à lei. Quando ele não tem amor, quando ele é frio, é porque ele é muito pecador, é muito transgressor, desobediente à lei de Deus. Entenderam? Então, voltando aqui. Pronto. Vou colocar minha fotinha aqui de novo, minha imagenzinha aqui. E bora lá. O evangelho do reino pregado por Yeshua visa restaurar a obediência à lei divina e ao amor verdadeiro. Veja bem, o evangelho do reino pregado por Yeshua visa restaurar a obediência à lei divina, os mandamentos, e ao amor verdadeiro. Então, isso aqui são informações trazidas pela inteligência artificial, que busca no mundo inteiro informações e traz aqui, através dos questionamentos. Então, o que você tem que entender, veja bem, às vezes você está dando crédito ao pregador aí da sua igreja, seu pastor, apóstolo, seja lá quem for, e esse cara está te enganando. E às vezes ele está te enganando porque ele foi formado da maneira errada. Aqui eu estou trazendo um conteúdo para você que ele é universal. Em todo o mundo, essas informações aqui, a inteligência artificial puxa e traz. Mas isso é lógico que tem que ter sabedoria do Espírito para saber qual questionamento fazer a ela para que essas informações cheguem até nós. Porque existem várias camadas teológicas até que possamos nos aprofundar e absorver essas informações. Arrancar dela essas informações. Entenderam? Então não é qualquer um que vai ter acesso a isso aqui. Você pode fazer um teste aí na sua casa. Você não vai conseguir chegar nessa linha de raciocínio. Você não vai conseguir alcançar esse nível de conhecimento que está sendo trazido aqui, porque é necessário que pelo Espírito Santo tenha sabedoria suficiente para fazer os questionamentos corretos, romper as camadas e absorver todo esse conteúdo, toda essa informação rica que eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive comprovando com a tradução das palavras, o significado das palavras em grego, o que deveria constar nas nossas traduções. Então, o evangelho do reino pregado por Yeshua visa restaurar a obediência à lei divina e o amor verdadeiro. Esse evangelho, ele é universal, pois será anunciado em todo o mundo, em grego en holete oikoumene, termo que significa toda a terra habitada. Mundo, do grego cosmos, ordem, humanidade, a totalidade dos habitantes da terra. Gentes, do grego etni, da onde vem a palavra etnia, povos, nações, especialmente os gentios, aqueles que não eram judeus. Logo, o evangelho é para todas as nações. E o chamado à obediência também o é. E o evangelho pregado, o evangelho verdadeiro, ele te leva à obediência à lei. Ele foi pregado para restaurar a obediência não só de judeus, mas de todos os gentios aos mandamentos de Deus. Porque quando você obedece os mandamentos, você se torna espiritual, você tem o testemunho de Cristo e garante a sua salvação. Certo? 5. Os que vivem na carne não agradam a Deus. Por quê? Romanos 8, 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou seja, se sujeitar aos desejos da natureza, pois não é sujeita à lei de Deus. A carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque eles não se sujeitam à lei de Deus. Paulo declara que viver segundo a carne é viver em rebeldia contra a lei de Deus. A carne representa a natureza carnal e desobediente que se opõe à vontade divina revelada na Torá, na lei. Somente pelo Espírito podemos ser conduzidos à obediência e agradar a Deus. 6. Conclusão. A obediência como marca dos salvos. Desde Gênesis, Bereshit, até Apocalipse, Guiliana, a Escritura é coerente. O povo de Deus é aquele que ouve e guarda os seus mandamentos.
A graça de Yeshua não anula a lei, mas a estabelece no coração dos fiéis. Romanos 3:31 e Hebreus 8:10. E ainda eu vou endossar, né, isso aqui, lendo com você, deixa eu ver aqui, Tito 2:11. Abram comigo suas Bíblias aí. Tito, capítulo 2. Tito 2:11. Que muitas pessoas não sabem, né? Quando se fala de graça, a pessoa nem sabe o que é graça. Nem sabe no que consiste a graça de Deus. E eu vou explicar para vocês. A partir do versículo de número 11. Vamos ler até o versículo de número 15, beleza? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Então, vamos lá. Fazer aqui, pro cantinho. Sempre eu tenho que fazer isso para não aparecer as propagandas, para que isso não interfira aí no nosso estudo aqui, nem nos vídeos quando forem colocados no YouTube, beleza, irmãos? Então vamos lá. Tito 2:11. Vamos ver no que consiste a graça. Olha só o que Paulo ensina. Porque a graça salvadora ou a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ou a todos os homens. De que maneira? Ensinando-nos que? Então a graça de Deus se manifestou trazendo ensino. Esse ensino consistia no quê? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o comportamento dos ímpios e às concupiscências mundanas, os desejos que regem a humanidade, vivamos neste presente século, durante o tempo da nossa vida, sóbria, consciente, justa, obedientes à lei e piamente, na prática do Evangelho. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor e Salvador Yeshua o Messias, o qual, Yeshua o Messias, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Mais uma vez a palavra iniquidade aqui em grego, anomia, transgressão da lei. Então a tradução correta é: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda transgressão ou desobediência à lei, e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras, preocupado em ter um bom testemunho, em praticar a lei de Deus. Porque as obras aqui, obviamente, falam da lei, porque é a lei que dita a conduta, é a lei que requer as obras. 15. Fala disto, olha o que ele pede, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Só que hoje em dia as pessoas desprezam isso. Então que espírito está agindo na vida delas? Para pensar. Voltando, a graça de Yeshua não anula a lei, mas a estabelece, como nós acabamos de ler em Tito 2, a partir do 11 ao 15. A graça de Yeshua não anula a lei, mas a estabelece no coração dos fiéis. Romanos 3:31 afirma isso e Hebreus 8:10, como nós já lemos, afirma isso. A guarda dos mandamentos é universal, sendo o sinal de fidelidade tanto para os judeus quanto para gentios. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, na Jerusalém celestial. Agora, olha o resumo. A guarda dos mandamentos é a condição para a vida eterna. Apocalipse 22:14. Identifica o povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 12:17 e 14:12. É exigida tanto de judeus quanto de gentios. Romanos 2, do 6 ao 16. O evangelho do reino é o chamado à obediência universal aos mandamentos de Deus. Mateus 24:14. A desobediência, anomia, transgressão da lei esfria o amor e afasta a pessoa da presença de Deus. Mateus 24:12, Romanos 8, do 7 ao 8. Bom, para um bom entendedor, um pingo é letra. E o que você teve aqui foram várias referências, várias informações, para que você possa ajustar a sua mente, corrigir a sua crença
e se manter firme até a volta do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.